Quantas vezes você já começou uma nova rotina, se alimentar melhor, fazer atividades físicas, iniciou um curso, um projeto e você começou toda animada e falou: dessa vez vai. E aí, conforme os dias foram passando, a vida foi acontecendo, você foi deixando de lado e desistiu. Já adianto aqui para você que isso não acontece só com você. Eu já vivi essa situação por muito tempo. Eu começava, só que alguns dias depois eu desistia e parecia um ciclo sem fim. Eu sempre estava recomeçando. E talvez você até pense que é falta de disciplina, falta de capacidade, que tem algum problema com você. Mas presta atenção aqui, porque nesse vídeo eu quero te revelar um erro que eu cometia e que eu percebo que muitas mulheres também cometem, que faz com que elas ficam presas nesse ciclo de sempre estar recomeçando. E algo que eu vejo e que eu fazia muito também é planejar ali a semana, aquilo que você precisa fazer, considerando uma vida perfeita. Imaginando que tudo vai sair exatamente como você planejou. Mas pare e pensa um pouquinho aqui comigo. Quando foi a última vez que você teve uma semana extremamente perfeita? Que não aconteceram imprevistos, que tudo saiu exatamente como você gostaria. Seja bem sincera e me fala aqui nos comentários. Quando que foi? Eu vou ser aqui bem sincera com você, porque é muito raro eu ter uma semana extremamente perfeita. Sempre acontece um imprevisto aqui, outra coisinha ali, algo que não estava planejado, uma outra urgência que surge ali. Porque os imprevistos, eles não são a exceção. Eles são parte da nossa vida. O carro que estraga e você precisa levar na oficina, a porta que dá problema e tem que chamar o chaveiro. Nós estamos aqui fazendo a reforma do escritório e era para ser algo rápido, já está se tornando demorado, faz algumas semanas que a gente começou, agora chegou na etapa da pintura, e aí tá chovendo muito, tem muita umidade, também já está atrasando. A mesa que eu encomendei, o prazo era de 10 dias, só que quando eu fui fechar ali com o marceneiro, ele já avisou que seria 90 dias, porque entrou outros pedidos na frente. Então as coisas saem fora do controle. Você imagina que tudo vai acontecer exatamente assim, do jeitinho que você gostaria. Só que quando vai para a parte prática, sempre tem alguma coisa que não acontece conforme você imaginou. Sempre demora um pouquinho mais uma coisa, outra coisa que estraga e assim vai indo. A questão não é se vai acontecer algum imprevisto aí no seu dia a dia, mas é quando que eles vão acontecer. Porque sim, vai acontecer. Seja um imprevisto pequeno, seja um imprevisto maior, seja um, seja dois, seja 5, às vezes é a semana inteira só de imprevistos. Parece que está desabando tudo na nossa cabeça. E aí, o erro que eu cometia e que eu vejo que muitas mulheres, muitas alunas chegam exatamente por conta disso, que elas planejam a rotina considerando uma vida perfeita, sem nenhum imprevisto, acontecendo tudo conforme o planejado. Só que o papel aceita tudo, mas a vida real não acontece exatamente como no papel. Ela acontece como deve acontecer, como as coisas acontecem. E aí você faz aquele planejamento perfeito e não coloca ali uma margem de segurança para esses imprevistos. Você não considera que vai acontecer alguma coisa que não foi planejada, que você não lembrou, que você esqueceu de anotar às vezes. E aí você não consegue ter a flexibilidade de fazer os ajustes necessários ali no dia a dia para não desistir das coisas. Porque o que eu percebi é que assim, eu desistia muito quando tudo desandava. Quando as coisas saíram fora do planejado. E eu percebo isso também com as minhas alunas, que elas desistem quando as coisas apertam. Quando a rotina sai do ritmo. Porque é fácil manter a constância, você realizar as suas atividades quando tudo está ocorrendo bem.
quando tudo está saindo conforme você imaginou. Agora, o difícil é você ser constante quando tudo sai dos trilhos, quando as coisas desandam, quando elas saem diferente daquilo que você planejou. E é nesses momentos que você fica perdida, você não sabe como agir, o que fazer, e aí você acaba abandonando tudo, desistindo, largando de mão. É isso que eu percebo. A maioria desiste justamente nesse ponto. Se você concorda que é difícil manter quando tudo desanda, já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, porque é necessário ter uma rotina estruturada para sobreviver aos dias difíceis. Foi isso que fez diferença para mim quando eu comecei a considerar os imprevistos, as urgências, que tudo não vai sair conforme o planejado, que eu comecei a realmente conseguir manter a minha rotina e não ficar desistindo das coisas que eu queria fazer, não ficar ali toda segunda-feira recomeçando e já na quarta-feira ter desistido de tudo. Porque nós precisamos ser realistas. Tem semanas e semanas. Tem semana que, se você conseguir manter o mínimo, já é uma grande vitória. Se você conseguir ali fazer aquelas tarefas mais essenciais, você já está no lucro. Agora, tem semanas, principalmente para nós mulheres, que a semana ocorre super bem, que você está com uma energia alta, você consegue render, revolucionar. Agora, tem semanas que, se você conseguir sobreviver e aguentar aquela semana, já está para lá de bom. Nós precisamos ser realistas e saber que vai ter semanas e semanas, situações e situações, fases na nossa vida. Nesse mundo teremos aflições, teremos problemas, desafios, situações que não vão acontecer conforme nós planejamos. Tem coisas que vão fugir do nosso controle. E é nesses momentos a gente tem que, só manter o mínimo realmente. Por isso que eu falo que é tão importante saber quais que são as suas prioridades. Porque é necessário estar preparada para essas situações, para os imprevistos que vão acontecer. É isso que me ajuda a manter aqui a minha rotina, é isso que eu compartilho também na minha mentoria, que eu ajudo as minhas mentoradas a realmente estruturarem uma rotina ali para aguentar os imprevistos, porque eles vão acontecer em algum momento, cedo ou tarde, em proporção pequena ou grande, eles vão acontecer. E a melhor forma de você realmente aguentar e não desistir no meio do caminho é você estar preparada para esse tipo de situação. É semelhante aos atletas, não adianta eles querer se preparar ali super em cima da competição. Eles precisam se preparar há muito tempo antes. Nesse livro aqui, Cabeça de Campeão, inclusive, ele traz aqui uma técnica que muitos atletas utilizam, que é dificultar o treino. Eles tornam o treino mais difícil em situações adversas, frio extremo, calor intenso, barulho excessivo, para chegar no dia da competição e olhar aquela situação ali, onde está ocorrendo a competição, e pensar assim: mas eu já treinei em situações muito piores, porque eles estão preparados para aquela situação ali que eles precisam entrar em ação. E a mesma coisa acontece, você precisa estar preparada para os piores dias. Não é para os melhores é fácil tirar de letra. Agora, o difícil é quando um dia difícil acontece, quando os imprevistos surgem, quando tudo está desandando, e aí você está ali perdida sem saber o que fazer. Agora, quando você se prepara, quando você cria um plano para esse tipo de situação, você não se desespera diante da situação, porque você sabe o que fazer, você sabe quais tarefas vai abrir mão, quais que você vai manter porque são as suas prioridades, você sabe qual você vai diminuir para conseguir dar conta daquilo que realmente é essencial e significativo. E esse é um dos pilares que eu me aprofundo lá no Guia da Rotina Produtiva. Você já sabe, né? O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Clica e confere aí na próxima página como o guia pode te ajudar a retomar o controle da sua rotina, mesmo que hoje você tenha muitos imprevistos para lidar. Ele vai te ajudar a traçar um plano de ação para essas situações, para você realmente manter a constância.
Porque se você fica aí sempre recomeçando, você nunca avança. Você sempre volta para o ponto do zero e tenta avançar novamente. Então, o maior erro que eu vejo que as pessoas tentam ali estruturar uma rotina considerando os melhores dias. Só que ao invés disso, você deveria considerar construir uma rotina para sobreviver os piores dias. Aqueles dias difíceis em que tudo sai dos trilhos. É aqui que vem aquela prova se a sua rotina aguenta ou não aguenta. E se você não considera que os imprevistos vão acontecer, infelizmente, você acaba ali só planejando aquela rotina perfeita que a gente muitas vezes vê na rede social e tenta aplicar na nossa vida, e aí não dá certo, porque a gente está só considerando tudo perfeito. É necessário ser realista na hora de estruturar a sua rotina para você realmente conseguir dar conta das suas atividades e não ficar desistindo pelo meio do caminho. É que nem um exército, não adianta ele querer se preparar no momento que surge uma guerra. Ele precisa estar em constante preparação, sempre ali tendo um plano do que fazer, treinamentos, táticas e assim por diante. Da mesma forma, você precisa estar preparada para a sua guerra, que vai acontecer aí na sua rotina, durante a sua semana, quando as coisas saírem fora do controle. Você precisa ter um plano para não desistir daquilo que é importante para você, dos hábitos que você quer cultivar, daquelas atividades que são essenciais. E se você realmente quer construir um plano para esses dias mais difíceis, o link do Guia da Rotina Produtiva está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. E se você sente dificuldades para chegar lá no final do dia com as suas tarefas finalizadas, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falei sobre 5 ladrões que podem estar roubando o seu tempo. Clica, assiste que ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com uma amiga para abençoar a vida dela. E se ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo.